Bem, pessoal, olá, né? Mais uma vez aí nós estamos aí para falar sobre a questão da química, certo? Esse vídeo nós vamos particularmente focar somente na nossa prova V3, que está uma prova bem fácil, né? Muitos alunos me perguntaram sobre a questão, professor, lei de Hess ainda não entendi direito, essa questão do Lebel e Van Hoff, eu não entendi, teve umas questões que eu me enrolei todo, não compreendi, né? Temos que me falaram que já estavam querendo desistir. Calma, gente, não é assim, certo? Em primeiro lugar, nossa prova, ela vai cair somente esses conteúdos que a gente vai ser ministrado nesse vídeo. Esses outros conteúdos, por exemplo, lei de Hess, de Van Hoff, regra de Van Hoff, nós vamos trabalhar como uma atividade de aprofundamento. Porque você sabe, nosso tempo durante a pandemia ele foi bastante reduzido. Nós tínhamos aí 2 até 3 horários por semana, dependendo da semana em si. Então, nosso horário foi reduzido para 1. Então, não dá para abarcar todo o conteúdo. E nós temos que fechar esse conteúdo. Então, para fechar esse conteúdo, nós tivemos que enxugar um pouquinho. De certa forma, alguns conteúdos ficaram de fora, né? Mas eles serão colocados também. Aquela lista de exercícios que alguns alunos me perguntaram, eu vou também resolver algumas questões, não delas, mas parecida para que vocês entrem com o conhecimento de vocês, né, depois de adquirido no vídeo, e consigam responder essas questões, tá certo? Então, muita calma nessa hora. Vai ter o vídeo da lei de Hess, vai ter o vídeo também de Van Hoff, e aí vocês vão conseguir responder essas questões tranquilamente, e aí consolidar o estudo da termoquímica, certo? Então, a nossa prova, né, ela vai cair o quê? Conteúdo da avaliação, você termoquímica, conceitos e gráficos, certo? Nós vamos ter uma questão de entalpia, ou seja, calcular de uma maneira bem simples a entalpia. Nós temos várias formas de calcular entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de neutralização. Essas aí são as atividades de aprofundamento, que infelizmente não vão poder compor a nossa atividade AV3, né? Cinética química, só a parte introdutória, bem simples, né? Como que é a cinética química, como ela funciona, e o cálculo bem simples da reação, né? Da velocidade da reação, né? Nós temos vários tipos de cálculo de reações, de acordo com o tipo de ordem da reação, né? Então, esse aí também vai ser assunto de aprofundamento. Você veja que o conteúdo ele é enxugado, justamente para que ele possa caber em cada período, né? Justamente pelo tempo também que foi reduzido a nós, né? Sabe que um tempo em sala de aula, ele é muito maior do que um tempo em virtual, né? Aparentemente parece, né? É ilusório você achar que o tempo virtual é um tempo maior do que o tempo de sala. O tempo de sala você abarca todo o conteúdo, todo mundo está fixo naquele conteúdo, então fica mais fácil, certo? Então vamos lá, né? Termoquímica, o que vinha a ser a termoquímica? A termoquímica é uma parte da química, né, uma particularidade que estuda as reações de troca de calor, né? As reações químicas, sempre quando elas acontecem, né, seja uma queima de uma substância, o resfriamento de uma substância, né? Isso aí tudo vai ter a ver com a absorção de calor, né? Que a gente chama de energia, que a gente chama de calor, termoquímica, né? Uma energia, modalidade de energia, né? Térmica, né? E sempre vai ver essa relação de absorção ou de liberação de energia. E aí algumas pessoas perguntam o que é essa questão de caloria. Caloria, os físicos inventaram como uma unidade padrão para calcular energia térmica, né? Então a caloria corresponde a 1 grama, né, de água, e eu forneço uma certa quantidade de energia para ela levar sua temperatura 1 grau Celsius. Então se ela tem 14, eu vou medir a massa da água, tem 1 grama, beleza. Eu vou aquecendo devagar essa água. De 14, ela pulou para 15, então aí nós temos 1 caloria. Você cedeu 1 caloria para esse 1 grama de água. Isso corresponde a 1 caloria. E também nós temos a outra modalidade de energia chamada de Joule, né? E se você quiser fazer a conversão, 1 caloria corresponde a 4,18 Joule. Você pode ver algumas questões também, tanto no Enem como nas próprias provas de química, né, a questão do Joule, né? Mas não se preocupe, também é uma modalidade de energia térmica. Então, exotérmicas, tipos de reações. Temos a exotérmicas e a endotérmica, né? A endotérmica é quando a reação se processa e há um ganho de calor ou de energia. Então, ela começou com 40 calorias, por exemplo. Quando essa reação se processou, a gente foi medir lá, né, ela houve um aumento de 90, então ela ganhou 50 calorias para poder se processar. Já a exotérmica é o contrário, há uma liberação, uma perda de energia naquele sistema. Então, o sistema começou com 100 calorias. Com o final daquela reação química, você foi verificar e calculou e encontrou que já só tinha 20. Então, houve uma perda de 80 calorias. Então, endotérmica é quando ela há um ganho e exotérmica é quando há uma perda.
certo? A combustão, por exemplo, é uma reação que, quando você queima um objeto, ela libera calor na forma de fogo. Então, é uma reação exotérmica, sempre vai liberar calor para o meio, né? E uma endotérmica é quando ela absorve calor de um meio, certo? Como, por exemplo, uma piscina sendo aquecendo, quando você liga um fogão da sua casa sem o fósforo e queima lá o gás para poder esquentar uma água para fazer uma chocolatada ou qualquer outra coisa do tipo. Então, ali é uma reação endotérmica, a absorção de energia. As plantas, quando elas estão aí durante o dia ao sol, elas estão absorvendo o calor da luz do sol e processando o seu alimento, né? Junto com a clorofila, né? A fotossíntese. Essa é uma reação química. Então, é uma reação química que endotérmica. Ela está absorvendo o calor do sol e produzindo energia para a planta em si. Certo? Aí nós temos dois exemplos que eu falei para vocês. Endo e exo. Né? Olha, observa o gráfico aí. Também vai cair na nossa prova aqui. É bem simples de analisar. Você analisa assim, ó. Entalpia é na vertical, na horizontal é o caminho, é o tempo que ela leva para ser processado. Então, produto está bem aqui, reagente está bem aqui. Então, sempre começa da onde? Do reagente. São as substâncias que vão se misturar e reagir. Ela vai se processando, ó, há uma queda desse gráfico, ó, e vai parar aqui no produto. Então, a reação parou bem aqui. Então, a energia estava nesse patamar, caiu para esse outro patamar aqui, ó. Então, houve uma perda de energia. Esse ΔH, que corresponde à variação de energia que foi perdida, a uma perda de energia. Então, é uma reação exotérmica. Né? Do outro modo, ó, energia do reagente tem um valor, ó. Houve uma subida para esse outro valor aqui. Então, ΔH, houve um ganho de energia. Ela começou com valor, digamos, com 10 e terminou com 20 calorias. Então, houve um ganho, uma reação endotérmica. Exotérmica, escada para baixo, endotérmica, escada para cima. Bem simples, com esse macete você consegue identificar quem é quem, ó. Certo? E a entalpia é o quanto ela ganhou e o quanto ela perdeu, porque ela começa a sua reação com uma certa quantidade de energia, a energia não é zero. E quando ela termina com outro quantitativo de energia. Então, a variação, a diferença do final menos inicial é o que eu chamo de variação de entalpia. O tanto que ela ganhou ou tanto que ela perdeu. E aí tem o conceito de energia. O conceito de energia é um pouco mais complexo, porque na verdade é toda a possibilidade de você realizar algum trabalho, segundo a física, né? Você, por exemplo, você tem um carro, você quer que ele suba a ladeira, né? Então você tem que empurrar ele, né? Para ele que ele vai subir. Então isso aí é um gasto de energia. Então essa energia é esse algo, né? Que faz com que o carro, né? Suba até o topo da ladeira. Então é uma capacidade de realizar algum trabalho. Então energia é isso, certo? A energia é algo um pouco mais complexo de você conceituar o que é realmente. Na verdade, é algo que não tem assim, não é algo que é concreto, mas é uma modalidade de você realizar algo, certo? É uma capacidade que os objetos detêm e podem transformar isso em uma coisa chamada trabalho, que vai gerar um deslocamento deles, certo? Aí nós temos várias modalidades: energia térmica, energia solar, energia química das pilhas, né? Energia cinética, quando o objeto cai, energia potencial, certo? Da massa da substância quando ela vai cair também, né? A velocidade, energia cinética, potencial, energia nuclear dos átomos, né? Energia de combustíveis fósseis, de combustíveis alternativos, eólica, do vento, enfim, hidráulica. Existe uma quantitativo imenso de energia. Essas modalidades elas vão se convertendo. Certo? Essa capacidade de realizar um trabalho ou uma ação, ela está inerente às substâncias. Né? Então, o quantitativo de energia é a capacidade de gerar esses trabalhos. Né? E aí, essa energia nós medimos em calorias, que a gente só coloca como cal. Quilocalorias, né, é cacau. Então, quilocalorias corresponde a 1000 calorias. Certo? Joule é J, né? E quilojoule, que corresponde a 1000 joules, é KJ. Uma caloria, para não esquecer, ela equivale a 4,18 joule, certo? Como que eu calculo a variação da entalpia? Muitos me perguntaram, professor, não entendi essa questão de entalpia. Já olhei, calma, nós vamos calcular da forma mais simples inicialmente, né? O ΔH, chamado variação de entalpia, a gente pega a variação do produto menos do reagente. Geralmente é o final menos o inicial, porque o final
sempre é o produto, né? Sempre vai ser o produto. E o inicial sempre vai ser o reagente. Então, a gente generaliza, né? Final menos inicial. Calculou, vai dar um valor. Se esse valor for menor que zero, significa que a reação é exotérmica, ou seja, significa que a reação tinha um valor, perdeu, ó, negativo, e terminou com outro valor. Então, o ΔH, na hora que você for fazer a variância, né, a variação, vai dar negativo, vai dar um número negativo. E quando é aumento, significa que você ganhou. Né? Você começou com 50, terminou com 100, então você ganhou mais 50. Então, o ΔH vai ser maior que zero, positivo. Então, a reação é endotérmica. Houve um ganho de energia. É tipo como se fosse dinheiro. Você bota para dinheiro. Você saiu de casa com 100 reais, voltou, passou a mão no bolso, só encontrou 10. Então, você perdeu 90. Então, é menos 90 foi a perda que você teve. Então, é uma reação exotérmica, de perda. E você começou com 10, por sorte da vida, você chegou em casa e estava com 100 reais. Ó, então, aí você ganhou 90, mais 90. Então, é um processo endotérmico. E aí nós vamos partir, pronto. A termoquímica ela já se encerrou. Aí nós vamos partir para a questão da cinética química, que é o estudo da velocidade da reação. Você sabe que hoje em dia é importantíssima a questão de você ter... O tempo é uma coisa muito escassa, né? Às vezes eu acho que um dia é muito pequeno para quantas atividades que vocês fazem aí, no caso, os alunos do IEM, né? Então, a gente estuda a velocidade e os fatores que alteram essa velocidade. Por exemplo, a geladeira é um objeto que faz com que os alimentos demorem, né? O tempo passa mais devagar para que eles venham a se estragar. Se você deixar fora da geladeira, o que vai acontecer? A laranja vai estragar muito rapidamente. Um alimento vai se estragar muito rapidamente. Você pode botar aqui e pode passar até meses com carnes, com aves, com peixes, né? Mas se você botar fora da geladeira, o que acontece? O tempo, a velocidade de degradação, de decomposição vai ser muito mais rápida. Isso aqui é um fator que faz com que os alimentos, né, aumente a velocidade de decomposição ou diminua, né? No caso, a geladeira diminui. E a panela de pressão, o nome já está dizendo, né? Ela, pelo fato de você aumentar a pressão interna, faz com que os alimentos sejam cozidos mais rápidos. Se eu for fazer uma carne cozida, e você botar só na panela mesmo aberta, o que vai acontecer? Vai demorar demais para cozinhar, certo? Então, isso é um problema. E aí nós temos o cálculo da velocidade da reação. É bem simples, é a massa, né? A massa que teve, né? Você pode fazer de final menos inicial, mas se tiver uma massa única, você divide só pelo tempo que ele levou para se decompor ou para ser gerado, né? O gráfico da reação é o seguinte, como falei ainda há pouco, né? Se a substância está se decompondo, então lógico que a massa dela vai diminuindo com o passar do tempo. Do contrário, né? Os produtos, né, vai estar zero, não formou nada. Quando eles começarem a se formar, o que vai acontecer? Vai aumentar a sua massa. Por exemplo, ferrugem. Você sabe que o portão da casa da pessoa, para enferrujar, né, o portão tem que ser de ferro. Alumínio ele já não enferruja tão rápido. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esse portão vai diminuindo a quantidade de ferro, né? Tanto é que ele vai ficando bem fraquinho até quebrar, mas, em compensação, vai aumentando o quê? A quantidade de ferrugem. Então, isso é uma cinética química, né? Vou ter um exemplo aqui, ó, do gráfico ao lado, determina a velocidade da reação no instante de 10 a 20 segundos. Você vê aqui, ó, 10, eu tenho 0,5 e 30, eu tenho 0,2. Então, você faz o cálculo, né? 30 segundos, né? Variação do tempo, final menos inicial, 30 menos 10, 20 minutos. Tem um ΔT. A de massa, que é em mol, final 0,2, né? Do 30, ó, menos inicial 0,5. E dá menos 0,3. Então, a variação, você bota o sinal para não dar uma velocidade negativa, vai dar 0,015 mol por minuto. Então, a cada 1 minuto, se decompõe 0,015 mols dessa substância. E aí nós temos os tipos de reações que também está povoada na nossa prova, né? Nós temos aí a reação rápida, né? Lenta, vamos começar pela lenta. Demora milhões de anos ou séculos, né? Exemplo, a formação do petróleo levou milhões de anos, não dá para fazer isso em laboratório, né? Pelo menos até hoje ainda não, senão eles estariam ricos, né? Moderada, dias ou meses, né? Aí também você poderia até colocar horas, né? Por exemplo, uma pintura para secar, ferrugem, um apodrecimento de um alimento, né? Dias ou meses. E minutos ou segundos, né? Uma reação extremamente rápida, né? Queima, né, de uma vela, né, da gasolina, uma explosão, como é que ocorreu em Beirute, e o acionamento de airbag, que é frações de segundo, centésimo, milésimo de segundo, que essa reação tem que se processar para que salve a vida da pessoa. Então, aí nós temos lentas, moderadas e rápidas. E aí, gente, por isso,
Encerramos o nosso vídeo, né, bem rápido, né? Nossa prova basicamente é isso, de modo que vocês estudarem por esse vídeo e pelo livro, vai ser bem fácil a prova, vocês vão achar, né? Os assuntos, como eu falei, de lei de réis, né, e outros, né, vão ser assuntos de aprofundamento para aqueles alunos que queiram se aprofundar nesse assunto, que eu acho também extremamente importante, mas que não vai estar no nosso conteúdo. Por hoje é só, certo? Qualquer dúvida vocês me encontram aí nos canais, valeu?